Gente, bom dia. Meu nome é Maxwell, sou professor de História e Ética e Cidadania na Prefeitura de Barra Mansa e eu estou aqui nesse vídeo para orientar aos alunos e alunas do sexto ano quanto à elaboração do PED número 8, ok? Então vamos lá. Lembrando que o PED 8 é diferente, ou está sendo diferente, de todos os anteriores, né? De todos os outros PEDs, né? Os PEDs anteriores. O PED 8 pede para os alunos, não só do sexto ano, mas do sétimo, oitavo e nono, ao invés de resolver determinadas questões, elaborar um jogo, tá? E especificamente para o sexto ano, os alunos terão que elaborar um jogo de tabuleiro, conforme eu estou dando exemplos aqui, né, na tela aqui de vocês, aqui na minha apresentação, né, gamão, né, aqueles jogos em que os jogadores é, representam cada um pino, né, e eles jogam dados e de acordo aonde eles caírem, eles podem ser beneficiados, né, de acordo é, na casa, né? 8, 9, 10 que eles caírem, eles podem ser beneficiados ou não, né? Pode retroceder ou avançar casas e quem chega no final ganha, certo? Né? E tem entre outros jogos, né? Dama, xadrez, outro jogo também de avanço ou recuo, ou seja, né? Tem que ser um jogo de tabuleiro, tá? Não pode ser outro. Não, professor, pode ser jogo de carta? Eu elaborar um jogo de carta? Não. Tem que ser um jogo de tabuleiro, ok? Perfeito, então. Deixa eu mudar a minha imagem aqui para não atrapalhar na leitura. Existem determinadas etapas do jogo, existem determinadas etapas que o jogo precisa dar conta, né? Primeiro, o jogo vai ter que ter uma regra, né, que oriente os jogadores, né? Você vai ter que escrever uma regra para o jogo, né, no papel, né? Uma regra para o jogo. 2. Usar materiais recicláveis para a produção do jogo, né? Você não pode comprar, você tem que produzir com materiais recicláveis, né? Que tipo de, né? Onde é que eu posso encontrar esses materiais recicláveis, professor? Na sua própria casa, né? Embalagens, caixas de papelão, onde pode ser o tabuleiro, né? Materiais que podem ser transformados, né? De modo a não é, 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 impactar, né? Prejudicar ao meio ambiente, certo? 3. No processo de elaboração do jogo, responder pelo menos a 2 solicitações de cada disciplina, ou seja, cada disciplina ela vai colocar elementos que precisam estar contidos no jogo, tá? Então, de cada disciplina, 2 elementos, pelo menos, precisam estar contidos no jogo, tá? Ou na elaboração das regras, ou na própria elaboração, organização e produção do jogo, ok? 4. Temas do jogo, né? Ou seja, o jogo ele precisa necessariamente envolver um desses 2 temas, ou pode ser os 2 temas, né? Cidadania e preservação do meio ambiente. Professor, pode ser um só? Pode. Ou cidadania ou preservação do meio ambiente. Pode conter os 2? Pode. Não tem problema nenhum. Agora, atenção, tá, gente? Nesse primeiro momento, você devolverá para a unidade escolar, ou seja, para a escola onde você estuda, somente o relato da experiência, que vem lá no final do PED, tá? Aquelas perguntas para vocês responderem, né? Orientamos a guardar o jogo para o retorno presencial, ou seja, a apresentação do jogo físico somente quando as aulas voltarem. Beleza? Tranquilo então. Então vamos avançar. O comando das disciplinas para a produção do jogo, ou seja, eu vou falar e orientar aqui e explicar sobre cada elemento que cada disciplina está pedindo para que esteja presente no jogo. Ok? Vamos lá. Português. Português é fácil.
escrever corretamente as regras do jogo, né? A questão da concordância verbal, né? Tá tudo ok, acentuação, pontuação, precisa estar beleza, ou seja, nos critérios da nossa gramática precisa estar perfeito, sem erros, ok? Em relação à língua inglesa, tá? Incluir nas regras do jogo, nas partes aonde coloca início, né? Você vai ter que trocar pela palavra correspondente em inglês, início, start, certo? Isso pode conter também no próprio tabuleiro, né? Não tem aonde inicia o jogo, em vez de colocar a palavra início, escreve em inglês start, né? Outra palavra, move ahead 3 space, né? Avance 3 casas, certo? Né? Aonde você escreveria isso, né? Que seria um benefício para a pessoa que caísse naquela casinha, certo? Avance 3 casas, né? Em vez de você colocar em português, coloque em inglês e assim por diante, certo? Go back to space, volte 3 casas, que seria uma penalidade, né? Miss a turn, fique uma rodada sem jogar, né? Que seria uma penalidade, e a chegada, né? Chegado ao fim, vocês colocam finish, né? Perfeito? Então, tranquilo, tá? Em determinados momentos do jogo, em vez de você escrever em português, você vai escrever em inglês esses comandos específicos, tá? Tranquilo, sem problema nenhum também. Agora, em relação à disciplina de história, tá? O jogo deverá ambientar o mundo, continente ou região em qualquer dos tempos históricos, história antiga, medieval, moderna ou contemporânea. Deverá também envolver povos ou etnias. Cada grupo de pinos deve representar um povo ou uma etnia dentro de cada contexto de época. Ou seja, o jogo ele vai ter que ambientar o mundo, tá? Pode ser o mundo com todos os continentes, né? Cada pino representando um continente, né? Com suas respectivas cores, tá? Ou pode ambientar um continente só, em vez de ambientar o mundo todo, o jogo pode ambientar um continente só, sendo que cada pino represente uma etnia ou um grupo, né? Um grupo de uma etnia ou a população de um determinado país, tanto faz. Mas o jogo vai ter que ambientar uma época histórica. E você não pode, por exemplo, todo o ambiente do jogo representa a história antiga. E você colocar e descrever personagens da Idade Moderna ou Idade Medieval. Não pode. Se o jogo ambienta a Idade Antiga, os povos que vão estar jogando ali tem que ser da Idade Antiga. Beleza? Aqui eu dei um exemplo de um jogo de tabuleiro ambientando a Idade Média. Tá? Tranquilo? Beleza? Então vamos avançar. Ética e cidadania. O jogo precisa divulgar ou incentivar determinados valores éticos e sociais, tais como mostrar a importância da sua relação com a comunidade, bairro, amigos, família, etc., né? A importância da cooperação, né? De um ajudar o outro, despertar atitudes de cuidado com a humanidade e com a natureza e valorizar o respeito como principal elemento em todas as relações. Ou seja, o jogo ele precisa valorizar esses aspectos, né? Uma forma que você pode incluir seria esses valores no jogo seria quando algum determinado, né, jogador, né, incentive determinados valores, né, ou opte por determinados valores, né, ele seja beneficiado quando a atitude dele engloba esses valores que a disciplina ética e cidadania pede para que tenha no jogo. Ok? Matemática. Identificar as características dos polígonos, assim como as figuras espaciais. Deixa eu mudar aqui de novo. Assim como de figuras espaciais de modo a classificá-los e reconhecer suas faces, arestas e vértices. Ou seja,
no jogo precisa ter polígonos. Você pode utilizar, se você optar que seu jogo ambiente o mundo, cada continente, por exemplo, pode ser um polígono. O continente americano, um polígono de 5 lados, a África, um polígono de 4 lados, mas você precisa identificar, tá? Continente africano, né? Vai ser um polígono de 4 lados. Cadê? Aqui. Mas você escreve embaixo assim, polígono de 4 lados, para identificar a figura geométrica, tá? Para identificar o polígono, escreve no meio continente africano. E assim por diante. Pessoa, tem que ser polígono de 4 lados? Não, você vai escolher. Pode ser um polígono de 12 lados, a Europa, por exemplo, a Oceania pode ser um polígono de 6 lados, ou seja, fica a seu critério. Tá? Outro, ciências. Você deve abordar maneiras de reduzir a quantidade de lixo doméstico gerado diariamente. Utilizar o tema de misturas homogêneas e heterogêneas de modo, ou melhor, e métodos de separação de misturas heterogêneas para a construção de seu jogo. Ou seja, se você elaborar, né, um jogo que esteja ligado à proteção do meio ambiente, à preservação do meio ambiente, dentro do seu jogo você pode ter uma etapa do jogo onde você pode pedir para o jogador, né, nessa etapa, elabore um método em que possa um método de misturas homogêneas e heterogêneas que possa filtrar ou tornar a água saudável, né? Pode ser através do método de mistura heterogênea, né? Aqui está exemplificando a água e o óleo, né? Onde você pode ali retirar o excesso do óleo da água através desse processo, né? Ou de misturas homogêneas, né? Você pode utilizar, por exemplo, um modo de tratamento da água, de modo a tornar ela acessível ao consumo humano, como por exemplo a utilização de cloro na água, que acontece, né? Na nossa água, por exemplo, ela é tratada em um dos processos, é adicionado cloro, é adicionado flúor também na nossa água, né? É um modo homogêneo, onde você não dá para identificar na água o cloro, né? Ou o flúor, porque ele se homogeneiza com a água, né? Você pode utilizar essa perspectiva no seu jogo, tá? E finalizando, geografia. O que geografia pede? Comparar e explicar as alterações das paisagens no decorrer do tempo. Resultaram no local atual de vivência dos alunos. Ou seja, né? Como eu posso explicar isso, né? Você pode, no seu jogo, se o seu jogo ambientar, né, todos os continentes, por exemplo, você pode explicar, né, a mudança da paisagem de acordo com os continentes. Por exemplo, continente africano, né? A parte norte do continente ela é mais árida, tanto que na parte norte do continente africano você vai ver a predominância ali do deserto do Saara, diferente da parte sul, que é mais verde, né? A vegetação é mais predominante, né? Ou você pode explicar também a diferença de acordo com as regiões climáticas, né? Entre os continentes, por exemplo, certo? Isso você pode dar conta daquilo que geografia pede trabalhando, ou mesmo se o seu jogo trabalhar determinada região ou continente, você pode deixar explícito as mudanças da paisagem num determinado lugar, como por exemplo a paisagem urbana para a paisagem rural, né? Você pode abordar isso numa região, se o seu mapa utilizar uma região como cenário, ou se utilizar um país ou um continente como cenário, você pode fazer
explicar e abordar no seu tabuleiro essas mudanças de regiões, certo? Pessoal, espero ter ajudado, tá, a vocês a elaborar o jogo de tabuleiro aí, meus queridos alunos e alunas do sexto ano, ok? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço para vocês e até a próxima.